Olá, eu sou o Gonçalo Almeida, sou o realizador do filme Atom and Void e estou aqui a falar com o Daniel e o Paulo, ou com o Paulo e o Daniel, como preferirem. Muito obrigado. Um filme de ficção científica cuja protagonista é uma aranha que vê o seu descanso perturbado a algures no esconderijo e que apanha de surpresa todos os que veem Atom and Void, uma curta-metragem portuguesa de 9 minutos que está a papar prémios em todo o lado. O seu autor é Gonçalo Almeida, um jovem realizador alentejano que tem dado nas vistas em pequenos projetos com uma grande e inquietante vertente atmosférica. Em 2019, foi mais longe e estreou a sua primeira e única longa-metragem, Faz-me Companhia. Por agora, faz-nos a nós companhia. Olá, Gonçalo. Tudo bem? Olá, está tudo Viva bem? Gonçalo, E com você? bem-vindo ao VHS. Deixa-me introduzir aqui esta conversa dizendo que eu tinha visto a curta Atom and Void e não sabia quem era o Gonçalo Almeida e depois sou convidado para uma festa de anos de Rui Alves de Sousa, já agora, vai um abraço para ele, e de repente lá algures durante o jantar eu percebo, já estávamos a conversar, até estávamos a falar sobre ficheiros secretos. Meu Deus, mais um doidinho de ficheiros secretos, ok. Estavam os nerds lá no canto, era eu, o Gonçalo e o António Araújo, se bem me lembro, Acho que do sim, podcast sim. Segundo Take, e de repente alguém me diz, ou já não me lembro bem que circunstâncias, eu, então, tu é que fizeste o Atom and Void? Gostei imenso da curta e tal, e pronto, fiquei assim a conhecer o Gonçalo. Depois disto, a curta tem, como eu disse, tem ganho imensos prémios por aí, tem ganho imensa visibilidade. Esteve nomeada para os prémios Sofia no ano passado, para melhor curta-metragem, e ganhou uma catrefada de prémios agora nos prémios curtas, que é uma entrega de prémios para curtas-metragens, do qual o VHS é a Media Partner. Os prémios curtas são quase uma incubadora de talentos, de novos talentos, né, que dão aqui visibilidade a esta nova malta. O Gonçalo não estava lá, mas a curta ganhou em uma data de categorias, não só melhor curta, como melhor edição, melhor fotografia. E então tu tinhas um amigo teu, já não sei quem era, que estava constantemente a ir ao palco buscar prémios, sempre, e tu não estavas lá. Coitado, já não sabia o que havia a dizer, ele. Já não sabia o que havia a dizer. É o André, é o compositor, é o André Carvalho, compositor Muito da banda bem. sonora. Eu pedi-lhe para ele ir lá porque também estava a filmar. Eu não tive o prazer de estar pessoalmente contigo na festa de aniversário do Rui Alves de Sousa, mas chegou-me também o mesmo zum aos ouvidos. Tu tens que ver isto do Atom and Void, isto é muito fixe e não sei o que, não sei o que mais. E depois caíram-me aqui vários links de trabalhos teus e eu de repente deparo-me com, não a tua filmografia completa, mas os teus últimos trabalhos, e fiquei de facto bastante surpreendido, com muito prazer que eu vi os três últimos, não são os três últimos, porque tu tens mais uma última curta, mas são os teus 3 antepenúltimos trabalhos, e foi com grande satisfação que eu os vi, e é com muito prazer que nós te temos aqui hoje como convidado do VHS. Obrigado. Na caverna de Vália, que à primeira vista parece um tronco oco de uma árvore, um barulho repetitivo perturba a vida de uma pequena aranha e empurra para o desconhecido. Agora, eu sei que é muito difícil conversar sobre uma curta sem ser spoiler, não é? Sim. E há aqui muita coisa que não podemos falar se não revelamos aqui bastante o conteúdo. Pode fazer o spoiler alert, né? Como é que Pronto, se ficou chama? o alerta feito. Eu vou dar aqui o primeiro passo no sentido de te falar da minha reação à tua curta, que eu acabei de a ver, eu vi-a hoje. Não foi reação alérgica. Nada disso. Ainda bem. Tinha ser alérgico a aranhas, ou à mordida da aranha que era tramada. Isso preferia ter um sensor aranha agora, mas infelizmente não o tenho. Ao início, quando nós começamos a ver esta tua curta, eu sou remetido automaticamente para um documentário tipo BBC Vida Selvagem sobre aranhas e a vida noturna das aranhas, eventualmente,
Mas à medida em que esta pequena aranha avança por um terreno inóspito, a escala da nossa percepção vai aumentando e percebemos que afinal esta história não é sobre aranhas, mas sim sobre nós, sobre a humanidade. E então, neste sentido, eu pergunto onde é que tu foste buscar inspiração para esta história? Onde é que começou a gênese desta história? Olha, é engraçado teres falado nos documentários de vida selvagem. Na verdade, quando tive essa ideia, estava a ver um documentário sobre besouros de vida selvagem com a minha companheira e estava a ver e pensei, e estava-lhe a dizer assim, epá, imagina o que é a gente, porque eu vi que eu não sabia que eles faziam muitas cenas em estúdio. Se calhar a maior parte das pessoas sabe, mas eu não sabia. Eles depois levam os besouros e filmam com as condições, pronto, Sim. Sim, com os pormenores, luz. os detalhes, sim. Nós, quando éramos miúdos, nós acreditávamos piamente que eles andavam a filmar as coisas na natureza, mas era impossível. Exato. Tipo, formigas, todo o microcosmos, era Andavam a impossível. enterrar câmaras Pois, e esperavam como? horas a fio que as coisas acontecessem. Exatamente. Há um certo grau de manipulação, né? Embora seja, não sei se a manipulação é uma palavra que tem assim um bocado de conotação negativa, mas Não, eu não acho que seja manipulação. É proporcionar as condições corretas para que as coisas aconteçam. Eu acho para que contar uma mais história, né? Para contar uma história, porque as pessoas, a gente não vai ver só imagens umas a seguir às outras, a gente precisa de ver que alguém invente uma história, né? E quando nós vemos, ou há um narrador, ou há mesmo a O Eduardo própria Rego entra aqui agora a narrar, não é? a sequência de imagens, eles tentam criar uma história. Então eu estava a ver isso e vi como é que se pegaram naquele tronco com o besouro e começaram, pá, a filmar aquilo no estúdio deles, que era uma coisa assim humilde também. Eu pensei, pá, isto nível, adorava fazer alguma coisa assim. Eu tinha feito em 2017 um filme com dois cães, duas cadelas, na verdade. E eu desde aí Thursday Night. Thursday Night. E desde aí Apanhei essa comecei. curta, curiosamente, no Motel X. Há uns anos introduzi um outro filme que eu ia ver a seguir e na altura, isto é português, isto está muito fixe. Tive logo uma boa referência do teu trabalho. Depois daí eu fiquei com. Não sei, fiz outras coisas, mas fiquei com vontade de fazer mais coisas, de explorar outras espécies, sem ser só seres humanos, né? E tinha feito um videoclipe com formigas e numa curta minha já tinha também trabalhado com umas baratas e à mesma altura andava obcecado com uma teoria da conspiração que é a teoria dos cosmonautas fantasmas, que não sei se vocês estão a par, se gostam destas coisas ou não. Conta-nos. Mas supostamente na União Soviética, antes do Yuri Gagarin, houve pessoas que foram enviadas para o espaço que morreram e que para a União Soviética não declarar que tinha tido uma derrota face pronto, não era da corrida espacial face aos Estados Unidos, então apagaram Nunca essas foi pessoas da declarado ou história. assumido, ok. Exato. E então isso é todo como se diz, um rabbit hole, não é? Mas os que chegaram à Lua estavam no lado negro da Lua e construíram lá toda uma civilização, não é? Mas já viste que agora não há nada, com afinal. experiências genéticas e são Eu metade fiquei um homens, bocado metade desiludido com tubarões. isto da Lua agora, que não vê lá Pois nada, que foi. foram lá à Lua e não vi nada. Fiquei um bocado Revelaram. triste, Os epá. nazis não fugiram para a Lua? Também não havia. É verdade. Eles não Também havia viram uma lá coisa os dessas. nazis, meu. Não, os nazis infelizmente estão cá outra vez. Estão cá, mesmo debaixo dos nossos narizes. Nós estamos a falar nisto e há 2-3 dias atrás o Donald Trump revelou ao mundo aqui vários ficheiros sobre Secretos. documentações Voltámos aos sobre ficheiros OVNIs. secretos. Verdade, voltamos aos ficheiros secretos. E a teoria dos cosmonautas fantasmas diz isso que, pá, segundo essa teoria, houve muitos cosmonautas que foram lançados para o espaço antes do Yuri Gagarin, não é muitos, mas alguns, e que Para lá aquilo correu estão, mal. Como a depois, flutuar. quem tem interesse nisso, né, no programa espacial soviético, eu depois comecei a ler sobre isso e é muito interessante e percebi que isso era uma prática comum, eles esconderem os fracassos, tal como criarem grandes eventos assim sem grande preparação, por exemplo, o aniversário do partido, vá mandar qualquer coisa para o espaço. E por isso é que Lixo, não? não, mas quase, eles mandaram tudo para o espaço, montes de Dia da animais. vitória, vamos mandar 300 drones contra Kiev. Olha, se Isso calhar é foram agora. eles que mandaram o Jason para o espaço também. No Jason Epá. X. Uber Jason. Isso não foi um produtor qualquer manhoso que mandou isso. Sim. Foi de certeza, foi de certeza. Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, ao ver a curta e ao ver o desfecho da curta, não me remete para essa possibilidade do espaço, apesar de eu ver o patch no braço do cosmonauta, não é? Que é CCP... Como é que é? Agora já CCCP. esqueci-me.
CCCP, não me remete necessariamente para que isso seja uma coisa dessa época atrás, mas que eventualmente até é uma coisa futura. Futura, E sim, em que- eu pensei nisso, sim, também. E em que a aranha viajou, não é? Com aquele cosmonauta, e aliás, aquela não é a aranha original, porque nós vemos vários corpos de outras aranhas mortas ao longo do tempo, e aquilo já é uma geração, já é sei lá quantas gerações seguintes de aranhas, Pois. não é? Que ali estão. O que é que elas comeram E- não sabemos, mas E alguma coisa a ter e sido. que aquela aranha em particular, que nós estamos a acompanhar naquele momento, ela é a testemunha, a última testemunha do destino final da humanidade, não é? É isso, o que me começou a cativar mais foi nós achamos, vá, sei lá, o ser humano, entre aspas, superiores, vá, às outras espécies, e achamos que nós é que controlamos um bocado as coisas. E eu pensei, e que tal se for Tu viste o Star Trek 4? Não, não vi. Por Tens que acaso ver o nunca Star fui Trek fã de Star 4. Trek. É só das Mas baleias. tens que ver Esse é o Wrath- o Star Trek 4 Eu só vi o Wrath of the Khan, que é o que dizem que é o é melhor. o 2, o Wrath of Khan é o 2. Mas Wrath no of 4 há toda uma civilização que vem à Terra porque deixa de comunicar com Ok. alguns seres inteligentes que estão na Terra. E afinal, os seres inteligentes que estavam na Terra que comunicavam com estes seres do espaço são as baleias. Que estão, Take que me estão to quase your leader. extintas. E o líder são baleias. E também, imagino, mas isso somos nós, temos esse medo e essa culpa com as baleias, porque para já são animais que a gente não tem muito contacto e depois temos o peso na consciência de andarmos a exterminá-las, né? Basicamente, e a baleia azul acho que é o maior animal marítimo do mundo, né? Neste E momento, terem sim. este tipo, serem muito, terem um tipo de comunicação que nós entendemos e de empatia e não sei o quê, mas eu acho que, por exemplo, sei lá. E cantam. Exato, e cantam, pronto. E tem aqueles discos com panpipes e sons de baleias também. Que dá para música New Age, que eu sou grande fã. Mas então, mas eu estava a dizer, imagina, quem é que diz a nós que, sei lá, por exemplo, voltando à história dos extraterrestres, é sempre, vem cá um extraterrestre, vai falar com o presidente dos Estados Unidos. Se calhar pode ir falar com uma aranha ou com uma formiga, para que é que vai falar com o presidente dos Estados Unidos? Com Nós é licença, senhor Donald Trump, quer ele falar ali com aquela aranha que está em cima da secretária. nós não sabemos que tipo de comunicação é que, sei lá, que estes seres têm, estes possíveis seres, não é? E o que é que uma aranha vê que nós não vemos? Sim, Os sim. sentidos são todos diferentes nos animais, não é? Pronto, Podem claro ter que uma pode leitura ser- da realidade diferente da nossa. Claro que Pode-se tem, é dar só o caso de nada disto ser real e de nós vivermos numa simulação e de nada disso interessar, percebes? e tu és- Nós temos que nos entreter pronto. e nós temos que Mas nos espera aí, entreter isto de é- alguma maneira. Eu não percebi que era para aqui que eu pensei que isto era sobre cinema, mas afinal é outro podcast das teorias da É conspiração. verdade, é Mas verdade. eu sempre desejei ser convidado para um podcast de teorias da Então conspiração. pronto, olha, isto é um misto. É um misto, é cinema conspirativo. Pronto, a partir daí comecei a imaginar uma ideia que fosse possível conceptualizar no formato de curta-metragem, não é? E a ideia da aranha vem de um bocado dessa situação de achar que é um animal que as pessoas não têm muita empatia, até têm muita repulsa, na verdade. E eu pensei se não seria interessante usar. A ideia não vem de uma técnica, mas vem de uma parte mais emocional. Mas já tinha a ideia, pensei, seria interessante tentar usar o cinema para criar empatia com um ser que a maior parte das pessoas tem repulso e matam. Por exemplo, aqui no Alentejo, qualquer pessoa que apanha uma aranha em casa mata, né? Sim, tirando as anacondas, os tubarões e as piranhas, acho que todos os outros são passíveis de ser vistos com um olhar apaziguador e de interesse mais afetivo. Os insetos é complicado. E aranhas não são insetos, mas são. Olha, por acaso, não são? já que estávamos aqui a Não, falar, não. What? Aranhas não. Espera lá. Aranhas não são insetos. Não Aranhas pertencem? são. Não, são aranhas e escorpiões são um grupo à parte. São do mesmo Ok. grupo. Yeah. Mesmo as Ok. pequeninas? Todas as aranhas, sim, sim. Não são porque os insetos têm. E a centopeia humana pertence a que grupo? Pá, As aranhas são artrópodes. Estava aqui a ver. Pertence ao grupo. tal como os escorpiões. Porque Ok. tem o corpo dividido em dois, entre o abdômen e o cefalotórax. E os insetos não. Os insetos têm a cabeça separada do tórax, ok? Muito bem, Ok. fizeste a pesquisa. Então, olha, e porquê uma aranha e não uma barata? São mais camera friendly, diria eu. Não é? sei, eu, na altura também tinha um bocado de curiosidade. Eu nunca fui, nunca tive aracnofobia nem nada. Há outros, por exemplo, não gosto de gafanhotos, tenho daqueles grandes, faz-me confusão.
mas não mata nada, mas faz confusão e louva a Deus também me faz confusão. Umas aranhas, tinha curiosidade de pensar, pá, mas porquê é que as pessoas têm tanta aversão? Pá, pronto, depois comecei a ler, nenhuma aranha, a maior parte das aranhas não te faz mal nenhum, tipo, há 1% de aranhas que te pode fazer mal, e se já tiveres algumas condições para que isso A aconteça, Viúva né? Negra, não é? Por Aqui em exemplo. Portugal tens duas. Tens a aranha violino, que é uma que tem um desenho nas costas que parece como um Um violino, por isso se violino. chama aranha violino, e a viúva negra. E depois há a falsa viúva negra que não tem aquilo em vermelho. Eu posso estar a Hum. dizer algo errado, mas vou já mencionar aqui o meu mentor. Quando eu comecei a escrever o filme, entrei em contacto com o Pedro Cardoso, que é um biólogo português que trabalha neste momento na Faculdade de Biologia da Universidade de Lisboa, que eu ouvi num podcast que é o Atlas Obscura, que é um podcast, De acho que conspiração. americano, Não. não sobre sítios estranhos e coisas estranhas, mas científico, mais ou menos. E então Ok. ouvi lá ele falar, dizer, um português que está na Finlândia, onde um museu é invadido por aranhas. Pá, eu ouvi e pensei, é com esta pessoa que eu What? vou falar, estás a ver? E então uma amiga minha que é bióloga deu-me o contacto dele e desde aí nós temos falado muito, até já fizemos inclusive no Motel X fizemos uma apresentação para crianças em que apresentámos o filme o ano passado e depois ele levou as aranhas para as crianças verem e para desmistificar um Olha que bocado giro. esse medo. Foi das cenas mais fixes que eu fiz, que eu participei. Não fui eu que fiz, foi ele, o Pedro é que Uhum. organizou lá e com o resto da equipa dele. Eu apenas apareci, apresentei o filme e gostei de ver. Foi espetacular no programa Lobo Mau do Motel X. Mas pronto, comecei-me a apaixonar por isso. Depois deu-se a coincidência, não foi coincidência, mas pronto, aqui no Alentejo há uma espécie de aranhas que é muito comum, entre outras, tens aquelas dos cavaleiros que é as mais comuns, que são elas têm as patas grandes que na América chamam Daddy Long Legs, mas aqui há umas que é, eu acho que é até na área doméstica, o Pedro já me disse que o nome não é disso. Depois nas aranhas é muito difícil, pá, há tantas aranhas e há tantas que não foram descobertas que é difícil identificar, estás a ver? Hum. Há umas muito parecidas, mas não é bem isto porque tem aqui mais uma coisinha, estás a ver? Então é complexo. Mas eu acho que essa, até na área doméstica, que são assim maiores, como as que estão no filme são essas, e que são aranhas que andam aqui por acaso, pá, a toda a hora, estás a ver? Trabalho gratuito. Na verdade é trabalho. Usaste. Não. As aranhas são tuas Portanto, eu não atrizes. chateei nada, eu peguei, só pus Exato. num sítio e depois pulou de volta onde estava, estás a ver? Ok, ok. Não houve animais magoados na realização da tua Não, não curta, é isso? sabemos, Houve nunca saberemos. pessoas magoadas, Quantas aranhas é que, emocionalmente. quantas aranhas é que usaste? Trabalhámos para ser mais. E todas tinham um nome que nós demos, cada uma tinha a sua casa. Primeiro Oh. demos o nome A, B, C, D, e depois pusemos nome tipo Fast and Slow, Acrobat, que era tipo quando querias As usar. habilidades de cada uma. Ora, toma! Exato. Hã? Muito Exato, bem. esse filme foi 90% feito por mim e pelo meu diretor de fotografia, que é o Alex Grigoras, e 90% do filme foi só a gente os dois a fazer isso, portanto a gente criou essa situação. Agora, quantas é que foram utilizadas? Eu acho que ao fim do filme foram para aí 4. 90% foi uma aranha, que por Uhum. acaso foi engraçado porque o meu pai, na brincadeira, no Natal, deu-me essa aranha. O meu pai foi lá ter comigo e deu-me, olha, está aqui, eu abri e estava lá uma aranha. E eu então tive que cuidar dessa aranha em Lisboa durante uns meses, porque o filme ainda não Como se não fosse um estava para gato acontecer. doméstico. Estava lá, mas sabes que eu não gostei muito porque tu para cuidares de uma aranha tens que a alimentar e elas só comem insetos vivos. E eu Tipo não gostei. Ah, ratos. é? Tive que ir comprar. Não, não é rato, isso é as tarântulas. Isso é tipo cobras. Cobras e se calhar tarântulas. Mas é Então, tens que mas, ir e comprar uns compram-se insetos grilos. vivos para Grilos. as aranhas? Yeah, e eu fui a uma loja na minha rua e eu queria um alimento para aranhas pequeninas. Eles, está aqui, são grilos pequeninos vivos. Então, o que é que Eia. acontece? Isto é uma Ih, curiosidade. Eu meti lá os grilos e depois os grilos, alguns deles foram apanhados. Eu não gostei nada dessa situação. Estás a ver? Pensei, não estou aqui, epá, não estou a gostar disto. E então houve um grilo que ficou grande e começou a cantar à noite. Estás a ver? Eia. E ela Eu não era um tirei de conseguia pedido lá de o, comer. ajuda. Era um pedido de ajuda. eu tirei de lá o Socorro! grilo e meti-o na vida e disse: pá, este grilo não tem. E solto, e disse: olha, esta aranha vou levá-la, mas não vai estar aqui a comer grilos, pá, não, isto não é para mim, estás a ver? Volta para Não o quero Alentejo e ponho-a contribuir lá, para. ela coma o que ela quiser O que ela agora. Eu quiser, estar-lhe a pôr ali mete-a no grilos, dorso de pá, uma vaca e quando lá fores 3 meses depois, coitados dos grilos, já só há a também não pele da gostei. vaca. Yeah. Mas eu Ai, tinha que um amigo que diabo. tinha cobras e o gajo, quem tem cobras, que é outra cena, o gajo criava cobras e o gajo ia comprar uns ratos
que estão assim, uns ratos pequeninos, pá, congelados, é uma cena um Sim, há bocado uns macabra. congelados, sim, exatamente, é verdade. Meu Deus. Eu não, nada. E Pois é, estava no esquisito. frigorífico do gajo. O gajo tipo, olha, vai buscar uma cerveja. O gajo abre o frigorífico e está lá um rato congelado. Mas Muito pronto, bem, muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, que tipo de câmaras ou de lentes é que vocês usaram Sim, para sim, fazer sim, sim. estes grandes planos da aranha? a câmara acho que é uma Blackmagic, que é uma câmara super comum, até acessível para low budget, estás a ver? Não é uma câmara sequer standard de cinema. Eu não, para te ser sincero, não sou muito técnico. Eu digo, nós temos conversas, eu e o Alex, diretor de fotografia, eu digo, olha, eu gosto deste tipo de imagens, que ele é um bocado geek nisso das Uhum. câmaras, até super, Mas e ele não ele é que conseguiu depois. meter uma Blackmagic a caminhar por dentro daquele cano. Pois. Não, mas isso é uma lente, isso é a lente que eu te vou dizer. Então, ele Ok, depois na altura descobriu que há uma fábrica chinesa que é a Laowa, agora, que está a fazer lentes diferentes e acessíveis. Porque as ok. lentes de Uhum. cinema são, se tu compras uma lente de cinema, esquece, é caríssimo, estás a ver? E aquilo até é mais barato que lentes de fotografia. Portanto, nós conseguimos adquirir essa lente, que é uma lente que se chama probe lens, ou seja, é É um probe, tubo, é um né? tubo e consegue entrar nesses sítios, estás a ver? Tem outras desvantagens porque precisa de muita luz, porque a velocidade Certo. daquilo é muito, não tem velocidade quase Superior. nenhuma. Claro. Exato, mas tem isso e depois tem a possibilidade também de, além de filmar para a frente, né? É probe, portanto também filma para o lado, estás a ver? Ou seja, tu podes. Ok. É como se fosse um periscópio. É É isso? isso. É como se Eles. fosse uma endoscopia ao tubo. É um bocado, já. E uma Uhum. curiosidade que eu tenho bastante grande é em relação ao cenário, quando nos finalmente é revelado, nós espectadores, é revelado o cenário onde a aranha está. Uhum. Uhum. Como é que vocês construíram aquele cenário? Onde é que foi construído e que materiais é que vocês usaram para construir aquele cenário? Então, o cenário da cápsula foi construído aqui na minha casa, na minha garagem. E a cápsula esteve aqui até há um mês, que agora destruímos para fazer este filme, não tínhamos espaço para fazer este filme Oh. que estamos a fazer agora. Guardámos alguns objetos, mas foi a altura de desmanchar, porque eu tinha deixado ir para a minha sobrinha, pensei, é pá, um dia ela vai lá ver aquilo. Mas mostrei às pessoas que E vinham vê um cá a casa. esqueleto de um astronauta. Ah! Aí ela foi lá e o meu irmão disse, pá, não devias ter trazido a miúda aqui assim, porque eu não Olha, me lembrei mas, que estava lá o esqueleto, não me lembrei que estava lá mas o é muito engraçado que quando a aranha sai do tubo e começa a caminhar, a dada altura ela caminha por dentro do esqueleto. Mas isso para mim foi reminiscente lá automaticamente de uma cena do Aliens, do James Cameron, quando eles entram naquela base dos terraformadores que está tomada pelos alienígenas e os alienígenas começaram a colar a gosma no teto e aquilo é reminiscente É de parecido. ossos, de ossos e de esqueleto. Faz todo o sentido. Não podias estar sequer mais perto. Foi a única referência que A houve. sério? Fantástico. Não, mas nem foi uma cena em específico, foi o mood, estás a ver? Eu disse, Uhum. epá, isto devia ter aquele mood inóspito, mas nem sei se. Eu gosto imenso, eu sou super fã de todos, dos três primeiros, os outros depois já não me lembro, mas os três, o quarto também gosto, mas acho que foi mais o primeiro, estás a ver? De mood. Yeah. Portanto, Uhum. eu queria tanta cor também do filme, é um bocado. Eu tentei, Azulado. É. pá, a gente tem que ter esta onda meio Sim, 70, estás a os ver? azuis e os negros, sim. Não confundir com a distribuidora azul-negro, atenção. Azul e negro, sim. Para quem não sabe, é uma Não distribuidora de sei. cinema pornográfico. Sim, sim, Gonçalo, vai fingindo que não conheces. O que é que vocês chamam isso? Nem queres Isso saber. não Nós está somos- tudo de borla na internet? Há uma Nós somos de distribuidora. uma era, Opa, nós isso somos era de uma de outros era em tempos. que tínhamos que lutar para conseguir o que queríamos. Eu no É? liceu tinha um amigo desavergonhado que ia lá, alugava para todos nós e fazia cópias piratas e depois Era partilhava o pela turma dealer. toda. Estavas há bocado a falar das referências e eu fui aqui ver e encontrei este filme. Vocês lembram-se de um filme documentário que saiu nos cinemas nos anos 90 que se chamado Microcosmos? Sim, Sim, senhor. claro que sim. Eu tenho a banda sonora do Bruno Coulet. É Sim, isso? senhor. Pronto. Embora E- só tenha visto depois do filme. E eles fizeram outro que se chama, se não me lembro, não é Magia do Lago, é qualquer coisa of the Pond, que é, pá, é espetacular. Até mete Eu um acho que fizeram bocado um com aves. Eles fizeram um com aves depois. são um casal, né? Claude Norizani e Marie Perrenot.
portanto é provável que sim. sim, que seja um casal. Um casal. Sim. Eles fizeram outro, acho que é The Magic of the Pond, eu posso estar a dizer o nome todo errado. Começa com umas crianças que vão brincar ao pé de um charco e depois Hum. aquilo que tu vês a vida toda, os gajos são. É pá, esquece, eu depois comecei-me a interessar por isso, né? A ver o que é que havia aí, de gente a fazer. O Alan Green, que era um gajo que tinha feito um filme mais nos anos 60 também de insetos espetacular. E esse microcosmos, os gajos desenvolveram lentes de propósito para esse filme. Sim. Olha, o Espetáculo filme que tu mesmo. estavas a falar do lago chama-se La Clé des Champs. A versão francesa, pelo menos. The Field of Enchantment, é assim que se chama no título em inglês. Mas É isso mesmo, Field of Enchantment. Para não confundir com aquele filme do beisebol do Kevin Costner, que é o filme Field of Dreams. Exatamente. If you if build you it, build them, they will come. Um dos Isso. melhores filmes de sempre. Olha, mas já que estamos aqui a falar no ambiente, uma coisa que eu reparei e acho que é indissociável do mood da história é a banda sonora do André Carvalho. Explica-nos como é que vocês chegaram a esta sonoridade. Nos últimos filmes que eu faço, eu tento não pensar assim muito em música no início. Tentar explorar até o filme, sei lá, eu não quero soar pretencioso, mas Ter a pá, sua própria identidade. o filme dizer qual é a música que quer, sem querer, óbvio, não é querer ser bullshit e pretencioso, é dizer Não, tipo, deixar a montagem funcionar sem música, Sem não música. estar a tentar tapar buracos e a ver se é mesmo necessário. Quando eu comecei a falar com o André, já o conhecia, mas já há muito tempo não nos vimos e voltámos a encontrar, ele mudou-se para o pé da minha casa. E na conversa que eu disse, pá, olha, está aqui um filme que eu estou a fazer, não sei se vai precisar de música ou não, mas na minha ideia, quando acabei o filme, foi que faltava algo humano que eu tivesse vivo. E pensei, humano, faltava uma voz, estás a ver? Uma voz humana, qualquer coisa. Sim. E eu fiz uns testes aqui, meti umas músicas do Preisner, aquela música coral que ele tem no Tree of Life e alguns filmes do Kieslowski, não sei o quê. Algumas coisas até achei que calhava bem, porque o resto era tudo muito, lá está, muito estranho, muito alien, não é? E então eu pensei, se houvesse aqui um elemento unificador que fosse esse elemento humano, e eu disse-lhe, olha, tu tens alguma experiência com vozes, com cores e não sei o quê, estava interessado em explorar esta parte e foi isso. E depois ele lá escreveu a música, a colaboração foi super íntima, até às vezes, digamos que até o chateei um bocado mais. Estava lá em Então não é casa. esse tipo de intimidade, ok. Então, Não, tudo bem. pensas que era uma Tudo coisa bem, quer mais dizer. de livros. Ele pode aparecer aqui agora e dizer que era esse tipo de intimidade, mas não. Passava aí atrás de Rob. Já falámos em colonoscopia neste podcast, Certo. sei lá. E nos filmes que tu vias que ias alugar que os teus amigos Isso. alugavam. Pronto. Exatamente. Certo? E gentilmente bem. me cediam. Exato. Ok, não era tão assim, mas Mas quase. quase. Eu ia dizer que o design de som também é teu do filme e é uma das Sim. coisas também que se destaca e que é extremamente importante para fazer esta curta ganhar vida, porque não havendo diálogos, não havendo mais nada, e acho que está um excelente trabalho também. Se também é um hobby teu ou como é que trabalhas nessa área? Eu gosto de fazer música com sintetizadores, como vocês veem aqui, e Eu às já vezes tinha faço reparado, já tinha reparado aí no background. O Paulo estava a namorar aí o teu teclado já. Às vezes faço a música para os meus filmes, trabalho um bocado no som, mas reconheço que não sou, pá, tenho os meus limites e quando chega a uma parte que é preciso outra coisa, gosto de apresentar ideias e depois pessoas colaborarem comigo. Como foi no caso do design, também não fui eu que acabei. Eu fiz grande parte, mas depois tive o António Porempis que acabou e a Irina, não consigo pronunciar o último nome dela, peço desculpa, que ela é mexicana, ou sei, Gueda, Vão aos sim, que é créditos ver. a companheira dele que fez o Foley, que eles trabalham no México, e ela fez um bocado do Foley, como o Foley era desastroso. Podemos assim encerrar aqui a conversa sobre a curta falando no facto de teres ganho ainda agora há dias melhor ficção nacional no Leiria Film Fest, o prémio Ontem. mais recente. Foi há dias, ó Gonçalo, tu não foi ontem, parece que foi ontem, mas não foi ontem, é? Portanto, parabéns, olha, já agora, parabéns pelo prémio. Obrigado. E aqui um à parte, vocês sabem de um filme chamado Crawlers que foi rodado... Não, calma, o filme ainda não existe, mas foi rodado Não, um filme... não é com Do Alexandre Aja. Não, Crawl, há um Crawl, realizador Crawl. espanhol chamado Ángel Gómez Hernández que veio a Portugal filmar um filme com aranhas chamado Crawlers.
Tem atores portugueses e tudo mais, é assim uma produção um bocado de série B, mas tem esta curiosidade. Pronto, há um filme com aranhas filmado em Portugal para sair. Estará no Motel X, provavelmente. Talvez, se Pelo que calhar para estás o a próximo descrever. ano, quem sabe. Pois, espero bem que sim, gosto de ver filmes de aranha, espero que seja bom, claro. Também estou curioso. Eight-Legged Freaks. Muito bem. Epá, Ei. esse sempre está mal, meu. Não, tu não gostas de filmes com aranhas? Tu como é que podes dizer? Mas é, pá, tantos, sabes que eu tive que os ver todos, não é? Já agora, Não. diz lá quais é que são o teu top 3 filmes de aranhas. Está lá o Bem, Aracnofobia. o Aracnofobia tem que estar. O Aracnofobia, mas o Aracnofobia não é bem um filme de terror, é mais tipo comédia, né? Também não tem que ser de terror, vá, eu aceito isso. Mas eu acho que o Aracnofobia nem sequer tenta, embora tenha marcado uma geração que eu lembro toda a gente, tinha medo daquilo, Sim, mas sim. aquilo nem tenta ser terror, porque eu estive a ver agora há pouco tempo outra vez, a própria música é tipo quase Quando uma coisa aparece o de John Goodman. brincadeira, John sim, Goodman, brincadeira, sim. estás a ver? Yeah. Viste o clássico Tarântula, em que o Clint Vi, Eastwood sim, claro. faz um pequeno cameo, não é? Yeah. Esse é fixe, esse é muito fixe, já. Tu viste um que é o só Spiders 3D do Tibor Takacs, What? o realizador grego. Isso cheira tão a direto para vídeo. Exatamente, Tenho que ver isso, tenho que ver não isso. desceste aí fundo a esse nível, pois não. Spiders 3D, Tibor Takacs. Spider. Tenho um amigo que tem vocês também conhecem, tem um projetor 3D em casa, vou-lhe já dizer para ele comprar isso. Já. Boa. Pedi-lhe para comprar o filme Ape, porque eu estava a ver só filmes de gorilas e vi esse filme Ape e acho que é o melhor filme de sempre de gorilas. 76. Já. É um ultraje completo. Já tipo, sei, já excelente. sei. É 3D, eles mandam tudo para o ecrã. Já só por- sei, sim. Tu vês um macaco a mandar, uma pessoa vestida de macaco a mandar latas para o ecrã com um fio de pesca. Pois. Nós vamos fazer um episódio sobre esse Ape e tu voltas para Por nós. favor, convidem-me, por favor, eu quero participar. Eu fui à Tá loja, fechado, tá vocês fechado. conhecem esta loja Amiibo, não é? Que é uma grande loja e um amigo meu levou-me lá em Los Angeles, ele disse, vem aqui a esta loja, tudo, o que é que queres? Eu pensei, não quero gastar dinheiro nenhum, vi lá, Ape, 3 euros, comprei só o Ape. Tudo o que tu possas imaginar, de música, tudo, e eu, epá, isto esquece, Ape. Olha, em português chama-se Super Kong. Tá, Eles que eu foram não sei. processados. Eles foram capitalizar ao King Kong. Super Kong. Eles Como é tentaram óbvio. roubar o King Kong do Dino De Laurentiis, mas não correu bem e tiveram que mudar o nome. Acho que foi filmado em 13 dias. Pá, é espetacular, vês claramente que é um homem. E ele faz uma coisa espetacular que é fazer um coisa para a câmara. Eu acho que já vi memes dessa Isso é um porcaria. clássico. É Sim. um clássico essa cena. Olhem, por falar em bichezas, que é uma área muito querida aqui do nosso amigo Gonçalo, que ele gosta muito de lidar com animais nos seus trabalhos, vou-vos convidar a fazer aqui uma pausa, porque o José Santiago está em pulgas para falar de tics. Viram o que é que eu fiz aqui? Tics? Pulgas? É o direto para vídeo. Pulgas ou carraças? Olá e bem-vindos a mais um direto para vídeo, hoje sem aranhas, mas com piolhos, alêndias. Sim, trago-vos aqui alguns piolhos com o filme Tics, um filme do final dos anos 80, início dos anos 90, não sei precisar a data, mas chama-se Pulgas, na tradução para português. Não sei se alguma vez foi lançado em Portugal, mas este Tics fala-nos sobre um grupo de jovens problemáticos que é levado para uma cabana na floresta com a intenção de os fazer afastar-se de todos aqueles perigos e distrações do mundo urbano e se calhar torná-los mais em contacto com eles próprios e com os que os rodeiam. Portanto, um grupo de pessoas leva-os para essa cabana. Junto a essa cabana, um grupo de pessoas com um estilo de vida um pouco mais alternativo está a plantar erva, marijuana. Mas, para tornar toda essa marijuana um pouco mais potente, decide utilizar um produto tóxico que tem alguns efeitos secundários para uma camada do mundo inseto muito em particular, que são as pulgas. E as pulgas, se estão em contacto com essa substância tóxica, crescem e ficam com um apetite voraz
por sangue, e esse sangue está no corpo das crianças que nós, ou dos adolescentes, que nós já vimos colocarem-se na colónia de férias ao lado. Portanto, preparem-se para um daqueles filmes que é uma homenagem ao cinema das criaturas dos anos 50, onde a radioatividade e todos os produtos tóxicos poderiam fazer com que animais absolutamente corriqueiros se transformassem em criaturas de 2 metros, capazes de destruir tudo aquilo por onde passam, e com a particularidade de ter alguns atores que nós já conhecemos também muito bem destas andanças. Clint Howard é um deles, que aparece aqui nesta capa. Clint Howard, irmão de Ron Howard, mas um grande ator de personagens que povoou e continua a povoar o cinema de série B. Também Seth Green é um dos atores, assim como Alfonso Ribeiro, que pelo nome podem não conhecer, mas Alfonso Ribeiro é o primo de Will Smith no Príncipe de Bel-Air, e pronto, tem aquele mimo na dança, portanto podem também conhecê-lo por aí. Esta edição, em particular do filme de Tony Randall, que também vale a pena dizer, Tony Randall é realizador de Hellraiser 2, e também devem conhecer outro filme realizado por ele, que é Os Punhos da Estrela do Norte, um filme com o nosso Paulo Tocha. Este filme tem uma excelente edição com dupla slipcover. Estão a ver aqui a primeira com este artwork, com Clint Howard aqui e a sua grande deixa a dizer I manifested! Mas, se tirarem, têm também acesso a esta slipcover não menos garbosa, que mistura um pouco de fotografia com ilustração, e aqui atrás as gloriosas das pulgas. Temos também depois a caixa normal, com uma repetição do artwork, que podem também virar ao contrário e ficam com uma repetição da slipcover, portanto é escolher. Aqui dentro 2 discos, um deles com o Blu-ray, o outro com o 4K, e incluído aqui alguns extras absolutamente deliciosos. 2 deles que eu particularmente gosto muito são os comentários áudio, e aqui temos um comentário áudio com o Tony Randall e também com o ator Clint Howard, moderado por Nathaniel Thompson. Mas outro comentário que eu acho maravilhoso tem a ver com os efeitos especiais, e aqui com o supervisor, com o super... o tipo que supervisiona os efeitos especiais do Doug Beswick, também com o animador de stop motion Yancy Kalsda, que entra também, que trabalhou neste filme, moderado pelo realizador Joe Begos, um realizador independente que eu aconselho muito a explorar. Pronto, e temos aqui também um making-of extenso, e é importante dizer que esta edição 4K de Tix é a versão não cortada, portanto tudo aquilo que foi filmado está incluído nesta versão, e vale muito a pena ver. E é esta a minha sugestão, um filme bem apetitoso para saciar a nossa fome por anos 80 efeitos práticos e alguma escrita sanguinária que não é habitual ver neste tipo de obras um pouco mais cartunescas, que não se levam muito a sério, mas que oferecem choque da maneira que nós gostamos, ou pelo menos que eu gosto de receber. Cá está, Tix, no direto para vídeo. Continuem agora no VHS e vemo-nos numa próxima sugestão, e eu espero que vejam ótimos filmes. Gonçalo, já viste o Tix? Ainda não vi, mas tenho aqui para ver. Vou-te confessar que ainda não vi. É pá, Caraca. diz lá ao José se Não é tem desta. mais outro qualquer, pá. Ele tem muitos, não te Ele tem preocupes. muitos do género. Grizzly, tantos deles. Ainda não vi o Mas Tix. o Grizzly é dos ursos. Agora, Pois é roubado do tubarão. É o mesmo argumento do tubarão, mas com urso. nós ursos. ainda há pouco estávamos a falar daquelas séries dos anos 80, e o episódio do MacGyver que eu melhor tenho memória Oi, é o ficaste com episódio... esse trauma? Com Hã? as formigas a comerem o gajo e a ficar só os olhos. Verdade. Tu também What? viste isso? Marabunta. É o Marabunta. É o episódio que eu mais me lembro. Mais uma Vocês memória não- que eu pensei que tinha ficado no meu
um trauma que eu Só no não teu sei se subconsciente. vi ou não. Mas Então tu existiu. sabias é verdade, que não é, é não é o verdade. efeito Mandela, aconteceu mesmo, não é? O gajo cai numa espécie de ponte, não é? Eles estão a andar. Eles estão, epá, eu agora não sei onde é que eles estavam, mas era numa floresta tipo a Amazónia, algo do género, e eles têm que construir um fosso, meter petróleo e depois tentar construir formas de queimar as formigas que estão-se a aproximar, mas basicamente é um exército de formigas vermelhas que mata animais e não sei o quê e depena tudo, e é o MacGyver tentar safar-se disso e safar aquela malta toda que estava lá presa nessa espécie de fortaleza que eles ali acabaram por construir para se protegerem do ataque das aranhas. Eu Das Se fiquei- quiserem aranhas, eu não, desculpa, procurar, das formigas. é o episódio 6 da primeira temporada. Eu Olha, adorei esse obrigado, que eu episódio. sempre tentei procurar, ainda não tinha encontrado. Então, o Está gajo o cai mistério. numa cena, numa tábua, e isto é a minha memória de criança, pá. Aquilo traumatizou-me, porque o gajo cai e depois elas comem só fica os óculos, não é? Fica assim os óculos. E os ossos e o esqueleto. Ai, que Eu lembro bom. de ver Ouçam lá, os isso não óculos. é. Ou se calhar foi o Spielberg que também viu esse episódio, porque há uma cena com aranhas no Kingdom of the Crystal Skull. Né? Tem É possível, sim. Gonçalo, antes mesmo desta curta, pá, nós não vamos poder deixar passar aqui o facto de tu, em 2019, teres arriscado por outros caminhos e ter feito a tua longa chamada Faz-me Companhia, Keep Me Company, no título internacional. É talvez o teu projeto mais ambicioso. Muito rapidamente, isto é a história de duas amigas, duas amantes, que se encontram numa casa de férias. Percebe-se que a relação das duas não está perfeita, estão a passar por um período difícil e, ao mesmo tempo, como se isso não bastasse, a piscina está amaldiçoada. Tem uma entidade maligna e é a tua única longa até agora. Fala-nos um bocadinho Sim. deste projeto. Como é que isto aconteceu? Eu tinha esta ideia para esse projeto, ainda estava a viver em Inglaterra, estava lá a estudar na escola e foi lá que eu conheci o diretor de fotografia que tem feito. Aliás, são um grupo de 2 ou 3 diretores de fotografia com quem eu trabalho, que somos todos amigos, e quando um não está disponível é o outro, mas ultimamente tenho trabalhado mais com o Alex, e na altura eu tinha tentado fazer uma longa-metragem, assim, tipo, bora fazer uma longa-metragem aos fins de semana em Londres. E começámos a fazer esse filme, mas o dinheiro em Inglaterra não dura nada, né? Então, acho que fizemos 3 fins de semana e o dinheiro já estava a acabar, pá, e eu estava farto, já estava lá a viver há muito tempo e tinha esses trabalhos todos e não estava assim muito contente. E então disse ele, olha, a gente vai para lá, vamos pegar neste dinheiro que sobra e vamos fazer uma longa lá, porque lá as coisas não custam tanto e não sei o quê. E eu tenho aqui esta ideia e tinha essa ideia da piscina, pronto, vamos fazer isso e foi assim, foi uma experiência que acho que só pode acontecer uma vez na vida, porquê? Porque a malta que veio era tudo os nossos colegas. E hoje em dia está tudo a trabalhar ou está tudo com filhos e família e já ninguém tem tempo Já não se para... repete essa Vens disponibilidade. para aqui fazer uma curta, uma longa e a gente paga-te estadia e o resto não há, estás a ver? Que foi o caso, né? Tipo, quando estás a viver como estudante é isso. Pá, e a gente fez, ninguém tinha feito, então foi uma experiência para todos. Eu já queria trabalhar com a atriz Cleia Almeida há muito tempo. Eu tinha visto aquele filme do Canis do Sangue do Meu Sangue. E Olha, então... eu ia mencionar precisamente isso. A Cleia Almeida, eu acho que ela tem um enorme talento. E eu gostava de a ver mais vezes no grande ecrã. E fiquei muito satisfeito ao vê-la aqui com um personagem principal ainda por cima. E sem desprimor, para a Filipa Ariosa, ela é uma jovem talentosa atriz, e que tem uma entrega brutal aqui também, porque este filme acaba por ser um filme intimista, são duas atrizes. O filme tem aqui 4 personagens, sendo que 2 das personagens é que estão quase permanentemente no ecrã. Sim. E elas carregam este filme às costas, não é? A nível da interpretação, e eu acho que até muito bem conseguida. Não é fácil carregar uma longa-metragem com 2 personagens apenas. Fico contente por teres dito isso, Paulo, porque também acho que foi um filme que sofreu um bocado depois quando foi lançado, porque foi lançado na pandemia e tivemos que ser nós a abrir as salas numa altura em que ninguém ia ao cinema e tal. Pronto, foi assim um bocado confuso. O filme foi rodado em 12 dias, estás a ver? Não é que isso tenha nada a ver, uma Uau. coisa com a outra. Mas sim, foi. Mas isso só revela que houve um grande planeamento O melhor que nós conseguimos na altura. antes, não é? Antes da gravação. Eu pensei naquilo como um thriller psicológico
Sim. tu fazes uso de um movimento de câmara que é usado com alguma frequência, mas que em muitos outros filmes, a meu ver, é mal usado. Trata-se do zoom, que eu acho que aqui é usado muito bem, e de uma forma lenta e ao ritmo da narrativa. E eu gostei disso. O que é que tu achas do, por exemplo, Nicholas Roeg? Ou o que é que tu achas? Não Não gostas? gosto. Não Pois, gosto nem, porque é nem do Stanley muito Kubrick. punk. O Laranja Mecânica, eu gosto da primeira metade do Laranja Mecânica. E uma coisa que me retira do Laranja Mecânica é os zooms que ele começa a usar na segunda parte do Laranja Mecânica, que ele tem uns zooms para o rio, que é tipo a fazer cortinas ou a fazer transição, escusados. Perturba-me porque eu percebo que está ali alguém atrás da câmara a mexer nos botões. Estás a perceber? Pois, E torna então muito isso retira-me. consciente o movimento, né? A gente tentou fazer um bocado, de forma um bocado mais subtil, né? Mas foi Sim, com a mesma, aquilo não foi, pronto, não foi digital, foi com a mesma lentes que eles eu usavam, uma percebi. lente deste Eu tamanho, percebi. só que aquilo depois cria uma dificuldade o gajo tem que andar com aquilo e aquilo é pesadíssimo e é tipo... Mas eu agora, eu estou cada vez mais interessado e acho que os melhores filmes são os filmes dos anos 70 e mesmo italianos, pá, e eu não me perturba nada, até gosto mesmo quando os gajos tipo apontam para uma cena, pau, estás a ver? O Shining é o filme que vocês estavam a falar de filmes que viram mais vezes, Shining foi o filme que eu vi mais vezes. Vou-vos garantir que eu vi aquele filme mais de 60 vezes. Depois vocês viram o Room 237, não? Aquele Sim, comentário. sim, vi na É, pá, altura, ainda, sim, fez. eu ainda Yeah. não vi isso. Isso é outra Pois, mas cena. isso É, já isso vi há muito tempo. Ainda não vi. isso é pessoal. E, Bem, é e, outra e, Sim, e sim, até sim, tem, já, já são pessoas, e que tem teorias da e que a conspiração. camisola, sim, e que a camisola tem a cena Aí, da ida à lua, Ai, não da é? E ida à não sei o quê. lua. espera, a nova teoria é que ele foi assassinado pelo Epstein ou por alguém relacionado com o Epstein por ter feito o Eyes Wide Shut. Vocês não estão a seguir isso? Não, Mas não, o filme existe. agora tem-se falado muito no filme, é verdade. Sim, Mas, sim, mas que ele tenha sido assassinado por causa disso, não. Pá, Mas eu pensei que que é o uma. homem, eu lembro do homem morrer, eu pensei que ele estava Não, mas doente, afinal não estava essa, doente. essas referências a festas privadas de elite Isso sempre onde houve, há Não, isso não droga sempre deve e ser o sexo a único, rodos, né? isso é. Oh, tu tens o balé rose cá em Portugal, não é? Claro, Portanto, claro. isso existe em todas as Tipo as sociedades. festas da maçonaria e essas coisas, não é? Sim. Pá, isso Olha, mas vamos aqui voltar ao teu filme, Gonçalo. Tu Está a queres ser só... difícil voltar aos meus filmes, a gente Pois tem está, tanta coisa pá, para pois falar. está. Que o filme é obviamente um filme que deixa esta ideia implícita de que tudo o que acontece naquela casa ou elemento sobrenatural não passa de uma metáfora no fundo são elas a projetar o que se passa com a relação delas. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas e eu gostava que tu levantasses aqui um véu um bocadinho sobre a tua interpretação e o teu ângulo da história que tu estavas ali a pretender contar. Eu vou reforçar esta questão do Daniel dizendo-te que eu gostei do teu filme até ao final em que eu não entendi o final. Ou Ok. seja, acaba sem uma resposta, sem uma conclusão e eu não sei se essa era a tua intenção. A minha intenção era que era uma projeção da personagem principal, estás a ver, das, digamos, dúvidas que ela tem, e sendo um filme de género, e até tentei invocar um bocado que aquilo se projetasse em algo concreto e específico, que era aquele problema na piscina, ok? Uhum. Que o medo todo viesse dali. Acho que falar do que é o final ou não, isso se calhar é uma coisa que a gente fala quando estivermos a conversar num café, não é? Porque acho Não também... aqui para o público. Sim. Ok. Certo. Mas era um bocado isso e tentei que fosse, sei lá, naquela altura estava um bocado interessado nessa parte mais, digamos, metafísica da possibilidade do cinema de fazer isso. Tinha feito já um filme que era assim também um bocado, por exemplo, agora estou numa fase mais concreta, mas Ok. já fiz outros filmes mais abstratos. Acho que quando fartas de um queres fazer o outro, estás a ver? É Certo. tipo, yeah. Tu tiveste feedback de lésbicas que tenham visto o filme? Tive, mas não de nada de mal. Por acaso não aconteceu Foi? nada Pronto. de horroroso. Não, achei Yeah. interessante porque, sendo tu homem, Isso é prepararam heterossexual, mal. suponho eu, é sempre interessante. Imagino que uma pessoa vá fazer uma coisa e às vezes é bem intencionada e o resultado pode não ser esse, não é? E por acaso uma das críticas que a comunidade LGBT apresenta em relação aos filmes onde são apresentadas lésbicas
é que há sempre uma que não bate bem da cabeça e que mata a outra. E tem toda a razão. Por acaso tinha várias pessoas LGBT a trabalhar no filme. Eu não estou, lá está, não estou a tentar retratar nada. É um amor como se fosse. Eu tentei passar um bocado Trataste para como lá se fosse disso, outra estás a relação ver? qualquer, ok. Sim. Qualquer, estás a Exatamente. ver agora, se há coisas que eu não sei, claro que não sei, mas também não sei sobre muitas coisas e Não, e esta história tanto podia ser um homem, uma mulher que estava a trair o marido com outro homem, poderia Sim. ser perfeitamente e teria o mesmo impacto. Pode haver dinâmicas diferentes e os filmes tu tens podem ter razão. isso em atenção ou não. Não, e esta dinâmica do início, quando a amiga chega e tu não percebes que elas têm uma relação extraconjugal, porque há aqui uma outra coisa que eu te queria perguntar, é se a Cleia Almeida, na altura, estava grávida de facto. estava. Estava. Pois, Então, aquilo vocês pareceu-me tiveram isso que também. escrever, vocês tiveram que adaptar o guião a esse facto. Sim. Ok, Quando eu ok. conheci meses antes, ela disse: mas já havia um filho no filme, estás a ver? Mas não era nesse formato. No E formato então embrionário. e ela disse-me, eu pensei, bem, então a gente vai com isto. Ela disse, pá, tu é que sabes. Eu Ok. disse, eu gostava. Olha, que eu vou-te gostava. dizer uma coisa. Tu tens umas imagens que é do interior da piscina com os tons cor-de-rosa, em que se vê umas raízes, mas que sim, ao sim. princípio... Eu imaginei que fosse no tanque. E eu senti que aquilo era o útero. Uhum. E eu acho que isso ajudou muito narrativamente a história Ok. e há aquela ideia de que existiria algo, e eu acho que a forma como vocês filmaram isso tem uma simbologia intrauterina e que ajuda ao facto da personagem estar grávida, e eu acho que isso casou tudo muito bem. Quem sabe se não é o bebé que está a alterar quimicamente a personagem, não é? Exatamente. Quando nós começámos a trabalhar depois no guião e elas também fizeram parte de alguma forma. Então, nós tivemos ensaios e muitas conversas e não sei o quê. Eu tentei canalizar um bocado para, ok, vamos maximizar isto, né? Já que está aqui, este é o ponto da situação. E eu achei que a piscina, sendo uma coisa com água, né? Nós, como seres humanos, somos compostos por 70% de água, e não sei o quê. Pensei, se calhar é uma mulher que é esta piscina representa que está a dominar aqui isto tudo, estás a ver? E o resto são extensões. Lá está, eu não te vou... Lady in the Water, M. Night Shyamalan. Não, mas agora fizeram um filme que era Swimming Pool, ou o que era? Terror. Sim, Não sei, sim, não acho vi, que não sim. vi, não eu só vi, vi. Mas isso é de tipo terror básico, não é? Night Swim, Mas Night eu Swim. curto. Night Swim, já. Pronto, eu devia Como é que ter uma feito piscina? se calhar mais assim para ter ganho mais dinheiro. Mas pronto, estou a brincar. Mas, Fazes para a próxima, pá, fazes para a próxima. Não? Eu não sei se isto para ti é uma referência que faça sentido, mas eu, a dada altura, dei por mim a pensar nas personagens do Bound, dos irmãos Wachowski, o primeiro filme que eles fizeram. Sim, Lésbicas em espaços fechados. Há aqui um filão, é isso? exatamente. não era algo que eu tivesse com a Chete na altura. Havia um filme que eu vi pouco tempo antes de fazer, que até tinha uma cena parecida, que é And Soon the Darkness, que acho que é um filme britânico, que são duas amigas que vão passar férias a um sítio e é horrível. Passa, aquilo é um assassino, não sei o quê, e tem uma cena de bicicleta como tem neste filme. Tem a E Amber eu, Heard, a ex yeah, do, e do eu Johnny achei Depp. que estético. Não, isso é o remake. Ah, Estou a é? falar Isto é um do remake. original, 70. Sim, há um de 1970, é verdade. Sim. O remake não Realizado vi. por Robert Fuist. Para ser sincero, não tinha assim na altura o que é que eu estava a ver. Color Out of Space, por exemplo, né? Lembrei-me desse, tem assim uma vibe parecida. Nesse filme acho que não tinha saído na altura. Tinha. Pois é isso que eu ia ver, deixa lá ver. Color Out. Ah, é do mesmo ano. É 19. É do mesmo ano, olha. Terror Pois, Cósmico não. filmado em Portugal. O teu filme, Faz-me Companhia, pode ser visto gratuitamente em território português na RTP Play. Está lá disponível. Portanto, fica a dica para quem quiser descobrir a primeira e única até agora, né? A longa-metragem do Gonçalo. Quanto ao Ataman Void,
O Ataman Void neste momento ainda está a terminar o seu circuito nos festivais, mas brevemente vai estar, penso, disponível nas plataformas também. Não sei ainda quais. Normalmente as curtas-metragens têm o seu percurso de 2 anos nos festivais e depois aí começam a estar disponíveis. Mas quem quiser ver, Manda-te mensagem. também pode ser, também pode ser. Eu só te quero fazer uma pergunta, Gonçalo. É o teu último trabalho, Quietness, que é uma curta que tu gravaste em Espanha no ano passado, em 2025, e eu julgo que estreou no Toronto International Film Festival. Não sei se Sim, verdade. foi, não foi? O que é que tu nos podes dizer sobre esta história? E explica, por favor, como é que o Werner Herzog entra nesta colaboração artística contigo. Então, há um programa que os realizadores podem candidatar que ele promove, ou seja, que é tu vais para um sítio, tens que fazer um filme, obrigatoriamente. E eu na altura, sem esperar nada, como candidato a muitas coisas, e a financiamentos e a tudo e mais alguma coisa, candidatei-me a esse programa e depois fui selecionado e eles atribuíram-me um diretor de fotografia. Tivemos lá 12 dias, metade dos dias a escrever o guião, os dois, e depois a arranjar a história. E à noite havia as palestras do Werner e do diretor de fotografia do Peter Zeitlinger. Pá, eu nem sei como descrever, acho que foi um grande privilégio estar a ouvir alguém que tem. Pá, nem sei quantos filmes é que ele fez. Fui. Uma experiência, e é como uma criança. A curiosidade dele é como Sim. uma criança. Eu identifico alguns O Fitzcarraldo para mim é uma referência cinemática de quando tu abdicas de tudo na tua vida para fazer um filme. Que é o que o Fitzcarraldo foi para ele. Ele abdicou da vida dele para fazer um filme no meio da Amazónia. Para fazer uma obra de arte é preciso também uma certa dose de loucura e de despreendimento de tudo o que é terreno e que nos pode prender aqui à vida terrena. E eu acho que o Werner Herzog, nessa altura, esse e o Cobra Verde, bem, basicamente tudo o que ele fez com o Klaus Kinski é um bocadinho. Foi preciso uma certa dose de loucura. E eu estou curiosíssimo a perceber de que forma é que ele influenciou também este trabalho, não é? Fores ver o trabalho dele, é um bocado isso. Há ideias que até podem parecer um bocado absurdas, mas Mas são quando tornam-se obsessivas. sérias, quando são uma opção. Dizia isso, eu mostrava-lhe as filmagens que estava a fazer das baratas e ele dizia: pá, mas isso aí é a melhor cena, tens que pôr mais baratas e não sei o quê. Então mete E baratas isto, seu Kafka. É isso? mete, sim, mete um bocado Tu de Kafka, adoras sim. animais. Isto é uma característica que identifico em pessoas que eu acho interessantes, em artistas que eu acho interessantes. Não sei, algumas pessoas podem chamar de génios, não sei, mas é esta curiosidade que agarrar numa coisa e perseguir até ver onde é que está. E por isso, ver isto é super inspirador. Uma pessoa com 82 anos que pá, continua com uma força a fazer 3 filmes no ano em que Sim, nós sim. estávamos lá. Olha, Gonçalo, muito obrigado por te juntares a nós. Nós já andávamos há que tempos Obrigado, para te eu. convidar. Estávamos só à espera de Sim. uma desculpa perfeita. Olha, e se alguma vez fizeres um filme com pássaros assassinos, olha, lembra-te de nós, que nós não nos importamos de morrer, de ser vítimas, tanto Ok. eu como o Daniel. Gaivotas, tipo Birdemic. Oh. Birdemic não, por favor, tipo Hitchcock, vá, tipo Hitchcock, Pronto. por favor. Já somos fãs do teu trabalho e, Sim. e vamos acompanhar, queremos acompanhar-te agora e saber o que é que aparece aí de futuro e desejar também a hora das sortes e que consigas realizar todos os teus sonhos. Obrigado. Chegámos ao fim de mais um VHS. Nós e o Gonçalo Almeida estamos já a ligar os propulsores a caminho do espaço sideral. Prometemos voltar muito em breve, mais fortes do que nunca e, se possível, com uma pele ainda mais fantástica. Bons sonhos! Uma pele. Obrigado, amigo. Como uma pele. Uma pele. Ok, está bem.